Olá, amore! Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar a importância do contato com a natureza na nossa vida. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, contar aqui um pouquinho a diferença que isso pode fazer na sua ansiedade, na sua depressão, no seu dia a dia, no seu estresse, no burnout, ou seja lá, o que possa estar te afetando emocionalmente. A natureza, ela pode ter a ver com isso ou ela pode até te ajudar a sair desse ponto. Se você não me conhece, meu nome é Aline Brandão e eu tô aqui nesse canal com vários vídeos sobre inteligência emocional para ajudar você e a sua vida a seguir melhor de forma assim muito simples, pequenas coisas que a gente coloca na nossa vida que tem impacto enorme, como é o caso do vídeo de hoje. Então, não esqueça de curtir esse vídeo, você me ajuda e você ainda ajuda a levar esse vídeo para mais e mais pessoas, além de se inscrever no canal. Aí liga a sinetinha para você não perder nada, tá bem? Então, vamos tentar entender como funciona esse papo da natureza? Para isso, eu quero dar um exemplo muito bacana que eu amo. É um estudo que aconteceu lá entre os anos 70 e 80, num hospital lá na Pensilvânia. E esse estudo, ele comparou pessoas que passaram pelo mesmo procedimento, pela mesma cirurgia, com a mesma equipe, porém que ficaram alojadas em quartos diferentes. Uma parte desse estudo, as pessoas, os pacientes, ficaram em quartos em que as janelas davam para paredes, não tinha esse contato direto com a natureza, e em outros quartos as pessoas ficaram com janelas que tinham árvores, plantas ou qualquer coisa do tipo, ou seja, um contato direto com a natureza. E os resultados foram surpreendentes. As pessoas que estavam no quarto que a janela dava para a natureza, elas saíam em média um dia antes do hospital, elas usaram menos remédio para dor e também reclamaram muito menos da equipe do que a outra turma de pessoas que ficaram nos quartos que davam para a parede. E claro que esse estudo abriu portas para vários outros estudos que vieram sobre por quê, né? O que fez exatamente isso acontecer? Será que é a cor? Será que é a amplitude? Será que são as plantas usarem mais a vida, né? Que acontece, que não é estática como uma parede, é o vento que sopra, a árvore que se mexe, todas essas coisas. E claro que através daí, esse foi um dos estudos, existem vários sobre esse assunto, a gente começa a construir algumas conclusões e uma delas que já é, né, muito sabida, digamos assim, é que a natureza ela é importante para o nosso bem-estar, ela é importante para a nossa vida. Porém, o que começa a acontecer com o ser humano? Depois de milhares de anos, não só vivendo na natureza, mas se alimentando dela de diversas formas, né? É claro que a natureza pode apresentar perigos, né? Animais, etc., que eram perigosos, mas ao mesmo tempo é dali que surgia nosso descanso, é dali que surgia a nossa paz, é dali que surgia nosso alimento, a abundância, né? De alimentação e etc., para nossa sobrevivência. Então, é como se o nosso cérebro, que já foi programado milhares de anos para isso, desde que somos nômades, desde que vivemos, né, nesse mundo livres, andando, colhendo as frutinhas, e é como se o nosso cérebro tivesse sido programado ali como um computador para entender e interpretar isso como algo bom pra gente, como algo que vai trazer algo bom. E com o passar dos anos, por mais que a gente tenha vivido uma evolução muito grande, né, urbana mesmo, de termos ido para as cidades terem crescido, de termos começado a viver em casas, coisas que não são muito comuns na história do ser humano, o nosso cérebro ainda interpreta a natureza como algo positivo pra gente. E é por isso que naquele estudo as pessoas se recuperavam mais rápido e etc. Existem vários fatores da natureza que podem fazer a gente se sentir dessa forma, fazer com que a gente melhore mais, com que a gente se sinta melhor, que a gente sinta menos dor, tá? Então é importante, muito importante, a gente sempre priorizar um contato com a natureza na nossa vida, seja dentro da nossa casa, com plantas, com outros elementos, como a iluminação, como as formas. Na natureza as formas não são tão retas, as formas normalmente elas são mais orgânicas, elas são mais arredondadas. Vários estudos também indicam que esses formatos também geram bem-estar no nosso cérebro. Outros elementos naturais como palha, como tecidos, como cores que relembrem da natureza, tudo isso quando a gente traz para dentro do nosso ambiente, isso ajuda a gente a sentir mais paz e etc. Eu não quero dizer que estilos que não valorizem isso sejam ruins, ou que eles sejam feios, ou que você não deve adotá-los, tá bem? Eu só digo que quando a gente, principalmente quando a gente decide adotar estilos que muitas vezes não tem esses elementos que eu tô falando, que tem muito mais linha reta, do que tem pouca
pouca material natural, ou que as cores são mais escuras, por exemplo, e etc. Muitas vezes a gente tem que olhar para isso e avaliar até onde vale a pena e fazer algumas trocas. Muitas vezes a gente não precisa copiar ali o catálogo da revista, até porque normalmente o que está ali foi feito, é um cenário muitas vezes para ser, né, colocado justamente para ser vendido ali, ou mostrado, ou ter algumas ideias em cima daquilo. Mas além disso, outro estudo, por exemplo, indicou que nós temos uma capacidade no nosso cérebro quase de restaurar uma paz, assim, um bem-estar quando estamos no contato com a natureza do lado de fora, num ambiente mais amplo, num ambiente realmente de contato com plantas, com animais, com praias, com montanhas ou qualquer coisa do tipo. Portanto, eu quero lembrar que por mais que a gente tenha tudo isso dentro de casa, a gente não pode deixar de sair. A gente não pode deixar de ter o contato direto com a natureza real, com o cenário real da natureza. A gente não pode deixar de ir a lugares que tenham isso. A gente deveria sempre, mesmo quando a gente mora, ou principalmente quando a gente mora em cidades grandes, deixar nem que for 15 minutinhos do nosso dia pra gente sentar em algum lugar que pelo menos, né, um parque de repente, ou algum lugar que tem esse contato com o barulho da água, com a água faz muito bem pra gente, com árvores, com amplitude, se for algum lugar aberto mesmo, assim, né, um campo ou qualquer coisa assim. E de repente a gente pode até praticar algo que a gente chama de grounding, que é quando a gente tira os nossos sapatinhos e pisa diretamente no chão, na terra, na grama, na areia ou em algum lugar em contato com a mãe terra. E por que a gente fala isso e o que o grounding diz sobre isso, né? A gente precisa dessa troca de energia. E quando eu digo troca de energia com a terra, gente, eu não estou falando sobre energia no campo místico. Eu estou falando de energia mesmo, de íons, de prótons, de positivo e negativo. A gente acaba usando sapatos de borracha, a gente fica muito calçado e aí a gente não tem essa troca ou esse equilíbrio. E toda vez que a gente pisa num chão de verdade, na terra de verdade, né, no planeta Terra de verdade, com esse contato, a gente consegue fazer esse equilíbrio, a gente consegue fazer essa troca. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu ia para casa da minha avó no interior de São Paulo e tinha ali um chuveirinho que era elétrico e a gente tomava banho de Havaiana para não tomar choque. Por quê? Porque a borracha, ela impede a passagem de energia, ela não é um condutor de energia. Então, toda vez que a gente usa, né, um chinelo de borracha ou algo assim, a gente acaba assim, bloqueando mesmo essa energia de passar. Pode ser muito bom quando a gente toma banho num chuveiro elétrico que, né, pode dar choque, mas quando a gente fala do nosso corpo, que também não foi feito para usar roupas ou sapatos e etc, andar descalço no chão, na terra, na grama, eu quero dizer, tá? Isso é muito importante. A gente pode andar descalço muitas vezes no nosso apartamento que é alto, mas não vai fazer tanta diferença. Então, colocar a gente no nosso dia 10 minutinhos para parar num parque, para parar num lugar, ou se você tiver quintal, porque às vezes a gente tem grama na nossa casa e a gente não faz isso também. Você tirar o seu sapato, você pisar ali, você restabelecer as suas energias, o seu contato com a natureza, o físico também, o tocar, né? A gente trabalhar essa nossa sensibilidade física do toque também faz toda a diferença na sua vida. No dia a dia, nós vivemos num automático e muitas vezes esquecemos de parar esse tempo e pegar um pouco de sol. A gente já pode fazer, gente, tudo junto, né? E aproveitar para pegar um pouco de sol, um pouco de vitamina D, né? Ter esse toque da natureza, ter esse contato. Tudo isso já vai em 10, 15 minutos fazer muita diferença na sua saúde, no seu bem-estar ou qualquer desequilíbrio que você de repente tenha na sua vida, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Espero que esse vídeo, não muito longo, tenha ajudado você principalmente a perceber o quanto você está afastada do que é natural para o seu corpo e que talvez isso seja um dos maiores pontos dos seus desequilíbrios na vida, que possam gerar doenças, que possam gerar outros problemas. E se por acaso você for assim e você perceber que realmente você passa dias, semanas, até mais às vezes meses sem ter nenhum contato com a natureza, sem ter nenhum toque com a natureza, sem pisar numa grama descalça, sem respirar
respirar um ar puro, sem enxergar a natureza, as árvores, o balanço, o som dos pássaros e tudo mais na sua vida, que você começa a valorizar e colocar isso conscientemente agora, em algum momento. Sai do trabalho, para um pouquinho, vai pro trabalho, sai 5 minutos antes, gente, 5, 10 minutos não vai fazer falta na sua vida, pelo contrário, você vai dormir melhor, vai viver melhor, vai ter mais disposição. É um dos maiores pílulas, digamos assim, de ânimo que a gente possa ter na nossa vida. Tá bem? Espero que tenha gostado desse vídeo. A gente se vê num próximo. Um grande beijo! Yeah.